salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Vamos estar falando hoje uma reflexão extraordinária, você não pode perder. Vamos estar falando sobre um grande santo da nossa igreja, São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, ele vai fazer uma reflexão sobre um salmo que muitos amam, Salmo 91. Alguma Bíblia, Salmo 90. Por exemplo, na Bíblia Ave Maria está Salmo 90 e algumas traduções bíblicas Salmo 91. Portanto, sabemos de que salmos falamos. E hoje vamos fazer essa reflexão sobre esse salmo tão belo, tão poderoso, tão conhecido, não segundo aquilo que eu penso, mas de um doutor extraordinário da igreja. Gente, São Bernardo de Claraval é um dos santos que eu muito admiro. São Bernardo de Claraval, logo cedo, teve os impétuos do chamado de Deus para seguir um sacerdote. A idade dos 20 a 23 anos já tinha 700 filhos espirituais. São Bernardo de Claraval é aquele que vai escrever sobre a terceira vinda do Senhor. Você já ouviu falar sobre isso? Já a terceira vinda do Senhor? Como assim, Jean? São Bernardo de Claraval vai escrever assim: a primeira vinda do Senhor é aquela que nós vemos na Sagrada Escritura. A segunda vinda do Senhor, ele não coloca, mas eu vou falar, é aquilo que a igreja fala sobre ali no livro do Apocalipse, segunda vinda de Jesus, né? Então, a segunda vinda de Jesus e a terceira vinda de Jesus, o terceiro encontro que podemos ter com Deus, São Bernardo fala que é o encontro com Deus. Quando uma alma encontra para Deus, esse é os três estados que uma alma as almas já viu Jesus sobre essa terra. É possível que é o terceiro estado que Deus se encontra com a alma sobre essa terra. A vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que a igreja chama de escatologia, e o encontro da pessoa com Deus. Ele vai escrever sobre isso, mas não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos ler o Salmo 91 e vamos estar fazendo uma reflexão do que esse doutor da igreja, que escreve tão bem, vai refletir para nós, para crescermos, para impulsionar nossa fé, para amar mais a Deus, para ouvir as palavras de Deus. Deixa que a palavra de Deus entre em teu ouvido, concita em teu coração e abra os portões, trazendo libertação sobre tua vida, sobre tua história. Abra teus ouvidos com atenção a escutar a palavra de Deus. Você que está na sua casa, tem acesso à Bíblia, pegue sua Bíblia no Salmo 90 e vamos ler o Salmo para a gente entrar nessa reflexão. Então diz assim: tu que habita a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: são meu refúgio, sois minha cidadela. Meu Deus, em que eu confio. É Ele que te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com tuas plumas. Sob suas asas encontrará refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caia 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu, porém, não será atingido, em nome de Jesus. Porém, verás com teus próprios olhos, contemplará o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos ele mandou que te guardem de todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em tuas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Sobre serpente e víboras andará. Calçarás aos pés leões e dragões. Pois quem se uniu a mim, eu o livrarei. E o protegerei, pois conhece meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei.
Na tribulação estarei com ele. Será favorecido de longos dias. Eu lhe mostrarei minha salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que tem a Sagrada Escritura. Beije a Sagrada Escritura e vamos meditar. Só uma observação aqui, abrir parênteses. Eu falei assim: caia 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Essa passagem está na Sagrada Escritura. Aqui eu mencionei em nome de Jesus, foi algo particular meu. Não está na Escritura. Fecha parênteses, vamos para o comentário, tá bom, por Deus? Então, São Bernardo de Claraval, ele vai escrever assim. Vamos lendo o que ele escreveu, vamos refletindo ao longo do vídeo. Você pode amar, né? Ele fala assim: sermão, primeiro, sobre o primeiro versículo, aquele que habita sob o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele ainda coloca aqui, Salmo 90, Salmo 91. É por meio daqueles que lá não habita que podemos conhecer melhor quem seria o habitante do divino esconderijo. Olha a colocação dele. E você certamente perceberá que há 3 daqueles. O primeiro são os que têm esperança. O segundo são os desesperançados. E o terceiro, os que esperam e vão. E com certeza, não habitará o esconderijo do Altíssimo aquele que não tiver colocado Deus como seu refúgio. Ou seja, São Bernardo está colocando aqui que para que esse salmo, para que essa palavra de confiança, essa palavra de autoridade espiritual, ela em seu impacto do espírito espiritual sobre tua vida, é preciso que a gente tome posse, é preciso que a gente tenha confiança. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que ainda não se vê. Eu estou lendo o salmo, mas não posso ler com a boca ao vento, eu preciso ler e acreditar, tomar posse, ter a certeza da graça que ainda não estou vendo, ter a certeza da proteção que ainda que meus olhos carnais e materiais não vê, eu tenho certeza que a mão divina de Deus está sobre mim. Então é preciso que a gente tenha essa confiança. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? Então vamos aí. Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Tiago capítulo 2, versículo 18. Tu tem fé, eu tenho obra. Mostra a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé com as minhas obras. Então a fé precisa das obras. Tiago capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem alma é morto, a fé sem obra é morta. Precisa confiar, precisa tomar posse, precisa ter obra para que a fé viva faça valer a obra de Deus sobre tua vida. Continuando, povo de Deus. É com certeza não habitará os esconderijos do Altíssimo aquele que não tiver colocado seu refúgio, mas confia em sua própria virtude. Olha o que São Bernardo colocou naquilo que eu falei. Não estou confiando em Deus, estou confiando na minha virtude. Estou confiando na minha inteligência, estou confiando na minha capacidade humana. Não. Eu leio o Salmo 91 confiando na mão de Deus, na providência de Deus. Na sua própria virtude, na multidão de suas riquezas, faz surdo ao conselho do profeta. O profeta diz: buscai o Senhor enquanto ele pode achar. Invocai-o enquanto está próximo. Isaías capítulo 55, versículo 6. E buscando apenas produzir as coisas temporais por vias malignas, vendo a paz dos pecadores, distanciai-se também dos esconderijos de Deus, pois não se acha quem lhe seja necessário. Mas de que vos serve julgar este que são distantes? Temo, irmãos, que também haja entre nós alguém que não habita no esconderijo do Altíssimo. Então é isso que eu estou refletindo com vocês, que São Bernardo está colocando aqui como regra. Fala o Salmo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A pergunta é, você lê o Salmo 91, você tem habitado no esconderijo do Altíssimo? Você tem se colocado à proteção de Deus?
Você tem confiado na proteção de Deus? Você tem colocado sua esperança naquele que tudo é? Ou você tem confiado na sua inteligência, na sua capacidade, no seu dinheiro, no seu poder aquisitivo, que é as suas finanças? Você tem colocado sua confiança aonde? Nas pessoas, como diz Jeremias capítulo 17, versículo 5. Malditos todo aquele que coloca a sua confiança no homem, né? Todo aquele que coloca confiança no homem maldito, né? Como diz o profeta Jeremias 17, 5. Você tem colocado sua confiança no homem, né? Maldito todo homem que confia no outro homem, cuja carne seja apoio. Nossa confiança tem que repousar em Deus, né? Jeremias, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo São Paulo fala: sede meus imitadores como sou de Cristo. Não que o homem não deva somente confiar, não deva confiar em outro homem, né? E agora recordei mais claramente: maldito o homem que confia no outro homem, cuja carne é seu apoio. Jeremias 17, 5, uma lembrança mais profunda. Não é que você não deva confiar no homem. Não, o homem espiritual, o homem de Deus, a mulher de Deus, a mulher que me aponta de Deus, a mulher que ajuda a me crescer na fé, como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, São Paulo está falando: ei, me imita, pode me imitar. Como eu sou de Jesus, como eu sou de Cristo, como eu aponto para Cristo. Aí, a finalidade não sou eu, é Cristo. Olhe para aquele que eu aponto, não aquele que eu sou. Aquele que eu sou um testemunho para buscar Ele. Não que eu seja Deus, mas eu aponto para Deus, como fez também o profeta João Batista. Em Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 30, que ele cresça ou diminua. O que é que São João Batista fazia? Preparar o caminho para Jesus. O que é que São João Batista fez? Apontar o Cordeiro. Então disso fala o Salmo. Aquele que repousa sob o esconderijo do Altíssimo. Se repousar em Deus é se abandonar a vontade de Deus, não as nossas vontades. Percebe que não é tão fácil como se ler apenas? Refletir e meditar nos faz chegar mais em uma compreensão mais profunda, um aprofundamento da graça. Continua a leitura. No esconderijo do Altíssimo. Mas confia na própria virtude, na multidão de suas riquezas. Talvez haja ainda quem tenha um tal fervor, porque lhe pareça que é poderoso nas vigílias, no jejum, nos trabalhos, demais, coisas dessas ou diversos tipos, por longo tempo, adquiriu a riqueza dos méritos, confiando nele, tornando relapso do temor a Deus, e já acostumado à ociosidade, à curiosidade de tantas perdições, declina na segurança, murmura, fala mal. Olha que maravilhoso. Vou meditar para você acompanhar. Que maravilhosa essa reflexão. Tanto perniciosa, declina da segurança, murmura, fala mal, emite julgamento, decerto que habita no esconderijo de Deus. Estaria totalmente atento a si mesmo, pois temeria ofender aquele que por isso mesmo reconhece como totalmente necessário para si próprio. Olha que profundo. Ele está falando assim: aquele que se coloca sob o esconderijo do Altíssimo. Tudo que eu estou lendo aqui, e tem mais um monte de página aqui, é só sobre o primeiro parágrafo do Salmo. São Bernardo de Claraval é um daqueles santos profundos, que gasta 100, 200, 400 páginas para uma meditação de um texto. Deus fez isso com aquele homem e nós podemos beber muito da graça se prestarmos atenção nesse vídeo. Deus levou homens à graça profunda, como eu acabei de citar. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o que Paulo falava. E agora eu falo de São Bernardo. Olha o que São Bernardo está trazendo para nós. Podemos imitar o homem espiritual. O que a gente não pode imitar? Qual é o homem que a gente não pode imitar? Qual é o homem que a gente não pode se espelhar para buscar Deus? O homem carnal, a mulher carnal, os carnais, os que fazem a vontade da carne, o que vive segundo os seus gostos, não aquele que faz a vontade de Deus. O homem e a mulher que vive segundo a vontade de Deus é um ícone para Deus, é uma seta para Deus, é um espelho para buscar Deus. Esse merece ser imitado, como São Bernardo merece ser observado e muitos dos seus conselhos merecem ser analisado e vividos também. Ele fala: aquele que se coloca sob o esconderijo do Altíssimo. E ele fala daqui pessoas
que tem uma vida de oração, que tem uma vida de jejum, que tem uma vida de penitência. Veja o que São Bernardo de Claraval está falando. Está falando de pessoas que já vivem a fé, de pessoas que já deram um passo na conversão. E essas pessoas dizem, aquele que se esconde sob o esconderijo do Altíssimo. Que Altíssimo de que nada. Essas pessoas estão confiando na sua oferta para Deus. Não está confiando naquilo que ofertou para Deus. Não naquilo que Deus quer fazer. Está confiando como se Deus tivesse uma obrigação de satisfazer ou satisfazê-lo, porque ele acha que porque ele fez um jejum, porque ele rezou um rosário ou 1000 Ave Maria, e isso consiste em Deus. Deus ele derrama graça, mas temos que confiar na vontade dele. Não que aquele que reza 1000 Ave Maria que vai para a missa, não. Esses foram agraciados por Deus para fazer essas obras, e essas obras serão muito bem vistas aos olhos de Deus. Quem pode julgar essas obras? O próprio Deus. Porém, não confiar nessas obras como fim último. O fim último é se abandonar à vontade de Deus. Não que Deus ele tenha que fazer a minha vontade. Então aquele que se habita sob o esconderijo do Altíssimo é aquele que se abandona à vontade de Deus, confiando naquilo que Deus quer para nós, não aquilo que a gente quer para nós mesmos. Isso que explica São Bernardo de Claraval. Esse é o motivo da reflexão dele. Ele continua colocando assim: e com certeza, tanto mais deveria temer a Deus, ser mais solícito, quanto mais percebesses seus maiores presentes, pois ele não pode conservar ou manter nada daquilo que dele recebemos. Agora, em verdade, há algo que falamos, que vemos, não sendo. Há alguns que no início da sua conversão, olha o que ele vai falar aqui, ó. Há alguns que no início da sua conversão, e quando deveria desejar muito mais por causa daquele trecho, aqueles que me cometem terão ainda fome. Aqueles que me comem terão ainda fome. Eclesiástico, capítulo 24, versículo 29. Começa a agir como disseram, para que servi-lo ainda mais, se já obtemos o que havia de dar. Olha que interessante. Então assim, no princípio da conversão, ao receber Jesus, deveríamos aumentarmos nossa fome, aumentar nossa piedade, aumentar nossa sede de conversão, aumentar nossa mudança de vida, aumentar nosso amar a Deus, aumentar nosso querer. São Tomás de Aquino vai descrever o querer. Tomás, o que é que eu faço para ser santa? Perguntava a sua irmã, ele respondeu, querer. Então, aumentar nosso querer de Deus. Mas não. Começamos a orar, começamos a buscar, começamos a mudar, e de repente a pessoa estaciona. Como se ela se sente que está num patamar espiritual tão extraordinário que não precisa crescer mais. Meu irmão, minha irmã, ir para o céu é subir de foguete. Para ir para o céu, a vida espiritual é assim. Eu vou resumir para você entender esse campo espiritual e leve na certeza que eu vou falar. Eu sei o que eu estou falando, com segurança. A vida espiritual é uma eterna subida. É uma vida de subida. Disso escreve São João da Cruz, a subida para o Monte Carmelo, o subir. Disso escreve o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 12. O céu é arrebatado à força e são os violentos que a conquistam. Violento? Como assim violento? Violento com nossa carne, com a vontade que nós temos em nós, com o desejo que nossa carne tem do pecado, não a carne no sentido corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, como descreve o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1003, como fala ali 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, seguinte, que vai falar tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, e ao decorrer da leitura vai falar que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é dessa carne que eu estou falando dos desejos carnais, da concupiscência daquilo que fala o Catecismo da Igreja Católica em relação ao pecado original. Nosso desejo de buscar as coisas carnais, os prazeres momentâneo e passageiro que está dentro de nós. Disso descreve também Santo Inácio de Loyola,
grande doutor da igreja e um grande ícone que combateu no campo espiritual. Santo Inácio de Loyola vai dizer que a maior vitória que o homem pode obter é vencer a si mesmo. Vencer a nós mesmos é o cume da santidade. Nem é o demônio. O demônio, ele existe, ele quer te levar para a condenação, ele é o inimigo da carne, ele é o inimigo da alma muito profundo, mas não é quando a carne peca, não é a carne que leva o prejuízo. E aí a gente começa a entender o que é a carne. A carne é a alma. Porque quando nós pecamos, nós não manchamos necessariamente o corpo, mas manchamos nossa alma. E a condenação eterna é para a alma. O corpo um dia vai desfigurar, exceto na segunda vinda de Jesus, o corpo glorioso. Não vou aprofundar nisso. Já sabemos, já tem vídeo sobre isso aqui, né? Então aqui se fala exatamente sobre isso. São Bernardo continua. Se soubesse quão pouco é o que tem, quão rápido tu o desperdiça, se não respeitares aqueles que te deu, estes dois fins serão que nos pode tornar muito dedicados, submissos a Deus. Então, a primeira proposta: confissão, eucaristia, santa missa, rosário, vigílias noturnas, sozinho. Rosário na madrugada, sozinho, não só com fregios. Acabou a quaresma, continue rezando o seu rosário, continue lutando, continue confessando, continue fazendo penitência, continue lutando contra o pecado, continue. São José Maria Escrivá vai dizer, a santidade consiste no instante. Me decidi a ser santo. A santidade consiste no santo. A obra de santificação é para toda uma vida. Por isso São Jerônimo coloca: muitos começam e poucos perseveram. Então não é santo aquele que começou, é santo aquele que vai avançando até o final de sua vida. Não é santo somente aquele que não cai. A pessoa caiu em pecado, era santo, não é mais. Não. Cair em pecado não é o fim último do problema. É o problema, tá no meio, mas não é o fim último. Cair em pecado é ruim, Mas a pessoa, São João Paulo II fala sobre isso. Santo não é aquele que cai. Santo é aquele que cai, levanta e continua caminhando. Caiu, teve recaída, fraquejou, não desanime, não fique angustiado, não se entristeça, não ligue para o que as pessoas falam, não perca seu tempo para isso. A única coisa que você tem que se preocupar é: procure um padre, conte o que você fez, aquilo que te levou a cair. Depois que o padre te absolveu, Jesus te absolveu, te perdoou por meio do padre. Se Jesus está dizendo vai, não peque mais, como ele falou com a mulher pecadora, também vai, não peque mais. Então é para Deus que nós temos que focar nosso sentido, não nas pessoas. Quem quiser fala o que quiser aqui, Já me confessei, estou caminhando. Você cuide da sua salvação, que eu cuido da minha. Deus vai me pedir conta dos meus pecados, não é dos outros, é o que fala São Vicente de Fé. Então cair não é o X, o fim último. O fim último é levantar e continuar caminhando. Isso é importante. Então ele está falando aqui: quem segue esses conselhos de buscar muito a Deus, esses começou bem, mas o que confia em si mesmo terminará mal. Ou se soubesse com pouco que é que tenho tido desperdiçados, não respeitasse aquele que te deu. Aqui fala: antes, porque causa disso, não habitam nos esconderijos do Altíssimo, pois não consideram que isso lhe seja necessário entre aqueles que não têm esperança em Deus. Então, olha o que ele fala. Vou ler mais uma vez para ficar bem claro. Se tu soubesse quão pouco é o que tu tem, ele está falando, se eu e você soubesse o quão pouco é que a gente tem, o quão pequeno a gente é, quão rápido tu desperdiça se não respeitares aquele que te deu. Ora, quão pequeno a gente é, tão pouco a gente faz com Deus, e muitas vezes muito pouco respeitamos aqueles que nos deu. Deus, é claro. Esses dois, enfim, são os que não podem
nos tornar muito dedicados e submissos a Deus. Ou seja, na busca de ser submisso a Deus, daquilo que eu falei do exemplo da queda, da confissão, de continuar caminhando. Luta para Deus. Insiste em Deus. Caminha para Deus. Esqueça essa coisa de que vão falar, de que estão achando, de que estão me... Esqueça olhar fixo para Cristo na Eucaristia, isso basta. Olhar fixo para a cruz, isso basta. Jesus basta, Cristo basta. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo falou: portanto, prefiro gloriar a minha fraqueza, porque em mim habita a força de Cristo. Se em você habita a força de Cristo, aquilo que fala 2 Coríntios capítulo 12, ali no princípio, Jesus falou para Paulo: Paulo, basta a minha graça, basta. Então olha para Deus, Paulo. O Catecismo da Igreja Católica, 1365, vai dizer que o mesmo Cristo que se fez presente na cruz é aquele que se faz presente na Eucaristia. Olho na cruz, olho na Eucaristia, olho na Eucaristia, olho na cruz. Na Eucaristia nós adoramos, na cruz nós veneramos. Porque qual é a diferença? Na Eucaristia Jesus está vivo, materialmente, para adorá-lo. Na cruz, venerar o que ele fez por mim. Adorar não, só na Eucaristia. Então vamos. Se tu soubesse quão pouco é aquele que tem, quão rápido tu desperdiça, se não respeitares aquele que te deu, estes dois fins, então, são o que nos pode tornar muito dedicados e submissos a Deus. Parei aqui e continuo. Para que não estejamos entre estes que por causa disso não habitam no esconderijo do Altíssimo, pois não consideram que isso lhes seja necessário, ou entre aqueles que não têm esperança no Senhor. Ou seja, acaba achando que não é necessário esse abandono em Deus. Então, para finalizar esse vídeo, é o sentido: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que se abandonou à vontade de Deus. É aquele que fez um projeto de buscar a Deus e não abriu mão disso. É aquele que quer amar a Deus com a vida. É aquele que não desiste. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que se deu para Deus, confia em Deus e não volta mais. Uma vez que você começa a confiar nessa linha de trajetória que você vai seguindo a Deus, Deus vai te sustentando, te dando força para crescer nesse trajeto. Uma vez que você começa a caminhar, nesse caminhar começa a crescer espiritualmente, e aquilo que tu fez, tu começa a achar que já está grande o suficiente, já caminhou bastante, já está crescido na fé, e aqui para todo aquilo, todo o tesouro que tu tiver acumulado na mão de Deus com as boas obras, serão jogados ao chão. Porque a busca ao céu não para, continua. Se você começa uma caminhada espiritual e você começa a subir, a rajada do fogo do Espírito Santo vai te fazer subir cada vez mais rápido, mais forte, mais impactante, porque você não quer parar. Você quer chegar no cume da montanha santa, como narra São João da Cruz, no cume da santidade perfeita, a perfeita união com Deus. Se você chega a um certo patamar espiritual, olha, já estou bem aqui. Tudo que tu construiu, depositou na mão onipotente de Deus, cai. Porque na caminhada para Deus não tem uma parada, só tem uma seguida e só para no céu. Salve Maria Imaculada, que Deus te abençoe. Se tu gostou desse vídeo, deixa tua curtida, comenta o que achou e compartilha, porque quem compartilha também evangeliza.